Bom, terminou ontem o prazo para a plataforma X, né? O prazo dado por Alexandre de Moraes do Supremo para que a rede social indicasse um representante legal no Brasil, e a rede de Elon Musk não cumpriu a exigência e publicou até uma nota lá em inglês e português dizendo que espera que seus serviços no país sejam suspensos em breve por descumprir o que chamou de ordens judiciais para censurar opositores políticos no Brasil. Queria que você falasse um pouco, a gente abordou mais cedo uma questão jurídica, né, como especialista aqui no assunto, mas tem muita política atrás disso também. Tem muita política atrás disso, porque a gente sabe que o Elon Musk, ele não é só um bilionário, um grande empresário internacional. Ele é também um ator político, ele é um dos articuladores, né, da extrema-direita internacional. Ele comprou o Twitter, teve um prejuízo enorme, né? Não foi para ganhar dinheiro, né? Não foi com uma cabeça de empresário, foi uma cabeça política. Né? A gente sabe que os algoritmos, as redes foram fundamentais para a eleição do Trump nos Estados Unidos, para o Brexit no Reino Unido, tiveram influência aqui no Brasil para a eleição de Jair Bolsonaro, enfim. E o Musk, inclusive, veio ao Brasil em maio de 2022, em plena campanha da eleição presidencial brasileira, e ele teve um encontro com o então presidente Bolsonaro, no interior de São Paulo. O que os dois conversaram, nunca se soube direito. Mas o fato é que o Musk tem uma atuação política muito forte. E ele decidiu bater de frente com o Supremo Tribunal Federal, não respeitar as determinações judiciais, não pagar as multas e continuar cedendo espaço no Twitter, deixando o Twitter ser Twitter, agora X, sendo instrumento de fake news. E o Alexandre de Moraes disse, mais ou menos nesse tom, isso aqui não é a casa da mãe Joana, né? O Brasil tem Constituição, tem instituições, tem leis, e tem que, as empresas que atuam aqui têm que se adaptar ao sistema judicial brasileiro. Bem, o Musk respondeu com virulência, com agressão, né? Ele postou no próprio X, aliás, onde foi postada também a intimação do Alexandre de Moraes, mas o Musk chamou o ministro de tirano, ditador, e botou assim, olha, esse cara, Alexandre de Moraes, é um criminoso da pior espécie, disfarçado de juiz, ou seja, é uma declaração de guerra. E ontem venceu o prazo às 8h07 da noite, ou seja, 20h07, para a resposta do X para o Brasil. E antes disso, o Alexandre de Moraes já tinha suspenso o Starlink do Brasil, e o Starlink presta serviços inclusive às Forças Armadas do Brasil, e às 8 e pouco da noite, então veio a resposta, uma resposta mal criada, dizendo que não vai cumprir ordem nenhuma, que não vai indicar representante nenhum para o Brasil, e está criado o impasse. Portanto, a expectativa é de que o X seja suspenso do Brasil com seus muitos milhões de contas. Hoje, quem é que não usa o X? Não é? Quem é que não usa celular, redes sociais? Então, é um imbróglio que tem repercussão internacional. Agora, se muitos juristas acham que Alexandre de Moraes está extrapolando mais uma vez, na mania dele de extrapolar. Agora, cá para nós, né? Não pode uma empresa, seja de que tamanho for, se instalar no Brasil e querer atuar da cabeça dela sem cumprir a legislação brasileira. Isso é o fim do mundo. Então, é um momento muito grave, gente.
Por enquanto estamos monitorando aqui, né? Tudo funcionando normalmente, até porque, né, não é imediato, né, tem que ter uma ordem para a Anatel, aí todos daí para as operadoras aí que tem todos esses procedimentos. Mas, havendo novidade, a gente traz ao longo do dia. Eliane, você vai fazer o comentário, mas se tivesse que, antes de fazer o comentário, definir uma palavra, a semana de esforço concentrado no Congresso, qual seria a palavra? Fracasso. Tá bom. E agora pode desenvolver. Por que fracassou? Parece aquela meta de ir na academia todo dia, assim, que você vai, aí você olha assim a semana, não vou. Aí você chega na sexta e olha pra trás e fala... Às vezes é por causa do calor, às vezes é por causa da chuva, às vezes é por causa do frio. Exato. Às vezes é por causa do sono. Do sono. Às vezes é por causa de outros compromissos, não é? O que aconteceu por aí, Eliane? Bem, aqui... você tem 3 semanas de esforço concentrado até as eleições, porque os parlamentares não querem mais saber de Congresso, só querem saber de eleição municipal nos seus redutos eleitorais, né? E a segunda semana foi totalmente desperdiçada. Ninguém ouviu uma palavra sobre a pauta econômica, sobre as regulamentações da reforma tributária, sobre orçamento, sobre coisa nenhuma. Começou já na segunda-feira, quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, dispensou os parlamentares, os deputados, de virem a Brasília, né, suspendendo as sessões presenciais. Ao suspender as sessões presenciais, todo mundo que estava vindo para Brasília cancelou seu voo e ficou nos seus estados. E o que aconteceu na semana? Eles usaram toda a semana para o embate, para a guerra contra judiciário e contra executivo. Então foram lá aquelas votações de propostas de emenda constitucional contra o Supremo, inclusive querendo que o Congresso tenha poderes para derrubar decisões do Supremo, que é a última instância da justiça brasileira. E, enfim, a CCJ ficou por conta dessa guerra, né? Lá no Senado foi a questão das armas, né? Porque o Lula fez um decreto suspendendo decisões do Bolsonaro, revendo a política de armas, e o Congresso não aceitou, e agora tem uma tentativa de acordo, e o líder do governo, Jacques Wagner, prometeu apresentar o novo projeto entre hoje e segunda-feira. Mas, enfim, de projeto econômico, zero, nada. Foi um esforço concentrado, desconcentrado, gente. Muito bem. Bom, a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos dias, como é que vai ser também, porque hoje chega o orçamento por aí também, não é, Eliane? Exatamente. Hoje chega o orçamento. Chegou o orçamento sem ninguém em Brasília e chega lá. E aí? E aí fica de olho, né? O que vai sair de salário mínimo, de detalhamento das previsões de receitas, despesas para o ano que vem. Vamos ver o que sai também daí. Exatamente. Seguimos nossa conversa com a Eliane Cantanhede aqui no Jornal Dourado para falar um pouco sobre ainda as discussões lá nos Três Poderes. A gente teve aquela reunião importante para tratar sobre emendas parlamentares. Hoje, inclusive, o Estadão traz um detalhamento de que as emendas devem consumir mais da metade da economia anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no orçamento, limitando o corte efetivo de gastos planejado pelo governo no próximo ano. E o prazo, os 10 dias já deram, Eliane? Pois é, os 10 dias vencem hoje, né? E de véspera, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, tinha convocado para ontem uma reunião para discutir o novo formato das emendas impositivas, né? E aí passaram-se 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas,
e não tinha novo formato nenhum, né? Isso, inclusive, Carolina, Heissen e ouvintes, explica, né, o que aconteceu com o esforço concentrado, a paralisia do Congresso. Não é só a eleição municipal, não. É aí a resistência de deputados e senadores às mudanças nas emendas parlamentares. Eles querem essa mamata de 50 bilhões de reais por ano para se transformar em executivo, né? Porque parlamento parla, legislativo legisla, mas eles querem executar, né? E ontem, então, não apresentaram nenhuma proposta, nenhum formato discutido entre executivo e legislativo e, portanto, teve uma reunião à noite entre os ministros Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, o ministro Flávio Dino, que foi o autor da decisão que suspendeu as emendas impositivas, e também representantes do governo, como o chefe da Casa Civil e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Todo mundo discutindo o que fazer, né? E como ninguém sabe o que fazer, porque o Congresso bloqueou qualquer tentativa de acordo, né? O que eles fizeram? Empurraram com a barriga, deram mais 10 dias para um entendimento entre Congresso e Planalto. Com o seguinte detalhe, vocês viram que eu falei quem estava na reunião de ontem lá no Supremo, né? Eram só 2 dos 3 poderes, judiciário e executivo. O Congresso, o legislativo não foi convidado. Isto é um impasse. E no meio desse impasse, o Arthur Lira deu aquela canetada de suspender as sessões presidenciais do próprio esforço concentrado, se escondeu, está todo escondidinho, quietinho, e não está conseguindo também resolver uma questão que para ele é uma questão que ele trata como questão de vida ou morte, ou seja, a sucessão dele na presidência da Câmara em fevereiro do ano que vem. Então, o Congresso está paralisado, né, está imobilizado e o Executivo e o Judiciário tentam saídas, porque as emendas parlamentares estão fora de controle. Então, além dos 2 poderes, né, o Judiciário e o Executivo, também a sociedade brasileira, as entidades, as instituições, a economia brasileira exigem um novo formato, tanto para as emendas PIX quanto para o conjunto de emendas impositivas, aquelas que o Congresso decide e o governo não discute, é obrigado a executar. Então, é impasse, é guerra e o Brasil não lucra nada com isso. Muito bem. Bom, Eliane, começou hoje o horário eleitoral obrigatório, no rádio já começou às 7 da manhã, na televisão daqui a pouquinho, meio-dia, não, é meio-dia, deixa eu confirmar, 1 da tarde. E eu já estou vendo aqui, já vi, porque eles já publicaram nas redes sociais, por exemplo, o do Guilherme Boulos, personagem principal, o presidente Lula. Já aparece lá um toque, ele batendo na porta da casa do Boulos, com a primeira-dama Janja entrando, sendo recebido, e num trocadilho que o próprio Boulos lançou em lives que ele fazia, ele toma ali um café com bolos, mas tem um bolo lá que parece que é de cenoura, cobertura de chocolate. E no do Ricardo Nunes, acabei de ver também aqui já um comercial em que o personagem principal é o governador Tarcísio. Pelo menos nesse vídeo não aparece o presidente Bolsonaro. Mas enfim, começou, né, Helene? Começou a campanha e o que mais me surpreende em tudo isso é exatamente o desempenho do PT e do PL. Vocês sabem que na última eleição municipal, sabem quantas capitais, né? Quantas capitais ficaram com o PT? 0. O PT não ganhou em nenhuma capital do país. E o PL do então presidente Jair Bolsonaro? 0. Nenhuma capital.
né, apesar da grande polarização brasileira, né, o PL e o PT não têm nenhuma capital no país. Né, eles estão investindo principalmente nas capitais de médio porte e em número de prefeituras pelo país, mas as capitais estão fora. Agora, é curioso também porque 2 anos depois, os dois partidos sem capital nenhuma estavam no segundo turno da eleição presidencial. E um dos dois, o PT do Lula, ganhou a eleição, subiu a rampa e está dormindo no Palácio da Alvorada e trabalhando no Palácio do Planalto. Portanto, isso mostra a desconexão entre eleição municipal e eleição presidencial. Mas, enfim, nesta eleição de 2024, o PL tem 14 candidatos em capitais e o PT tem 13. Em 8 delas, né, em 8 capitais, o PT e o PL batem de frente. Tem candidatos próprios e concorrendo um contra o outro. Mas vamos ficar ali no Triângulo das Bermudas. São Paulo, né? É curioso o Ricardo Nunes, que é o prefeito, em vez de botar a figura do Jair Bolsonaro, botar do Tarcísio Gomes de Freitas, que é o governador. Né? Do outro lado, Boulos, que é o único candidato da esquerda, usa a força do Lula e usa o Lula e a Janja no programa dele. Mas o que diz a pesquisa Quest? Né, que 49% dos eleitores e eleitoras não querem saber dessa história de padrinho, não. Preferem um prefeito independente, que não seja pau-mandado nem de um padrinho à direita, nem de padrinho à esquerda. Ou seja, o povo está querendo prefeito com capacidade de fazer na saúde, na educação, na habitação, na segurança, e também quer aquele prefeito que fale a alma desse eleitor, né? Que fale, que combine com as suas crenças, as suas visões de mundo. Nessa mesma pesquisa, além de 49% dizerem que querem preferem um prefeito independente, só 32% disseram que preferem um candidato, uma prefeita ou um prefeito aliados ao presidente Lula. E 17%, olha só, gente, 17% dizem que preferem um prefeito aliado ao Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está com um pé numa canoa e um pé na outra canoa. Ora está com o Ricardo Nunes, ora está com o Pablo Marçal, aí teve uma guerra ali verbal, o Carlos Bolsonaro chamando o Pablo Marçal de retardado várias vezes, agora o Carlos Bolsonaro põe um Twitter, um X, né, falando em fraterno abraço, etc, mas o fato é o seguinte: PT e PL não têm candidatos próprios na principal capital do país, que é São Paulo. No Rio de Janeiro, como é que fica isso? No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes cresceu de 49% para 60%, ou seja, continua não apenas liderando, mas disparando. E o candidato do Jair Bolsonaro, que é o Alexandre Ramagem, está lá patinando, e não apenas patinando. Em vez de crescer, ele recuou. Ele deu uma deslizada para baixo e está ali em torno de 12%. Com o seguinte detalhe, né? O Rio de Janeiro é o reduto eleitoral, é o reduto político do Bolsonaro. É curioso isso. E o PT não tem nenhum candidato em nome próprio no Rio de Janeiro. Vamos a Belo Horizonte, que sempre, né, Minas foi comandado entre PT e PSDB durante muitos e muitos anos. Né? O PSDB já não tem candidato em lugar nenhum, tem o Datena em São Paulo, mas o Datena, vamos combinar, não é nenhum tucano.
E em Minas Gerais, né, o PL tem candidato próprio e o PT tem candidato próprio, mas quem está na liderança confortável com 30% é Mauro Tramonte, do Republicanos. Aliás, Republicanos de quem? Do Tarcísio Gomes de Freitas. O candidato do PL está em segundo lugar, mas lá atrás, em torno de 10%, 12%, e o candidato do PT comendo poeira com 6%. Ou seja, PL e PT se matam nacionalmente, mas nas capitais não estão com nada.